aqui e hoje me perguntaram se tem slides na palestra de consultoria de imagem e eu falei que não. Por quê? Porque na verdade não é só uma palestra, a gente vai ter um bate-papo e a gente vai desmistificar um pouco essa ideia de que a preocupação com a aparência é uma futilidade. Muitas pessoas acham que, por ser um assunto que está muito na moda, então as pessoas ficam dizendo, será mesmo que se preocupar com a imagem pessoal é uma questão de futilidade ou é uma questão de necessidade? Será que faz algum tipo de impacto na minha vida profissional, na minha vida pessoal, mesmo que eu não trabalhe, que eu seja dona de casa, mas será que tem algum impacto nas minhas relações? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu já vou começar aqui o bate-papo fazendo como se fosse um exercício com vocês. Eu queria que vocês se entreolhassem, tá? Todo mundo que está na sala. E aí eu queria que vocês pudessem, em 30 segundos, qual é a impressão que vocês tiveram das pessoas que estão ao seu redor? Em 30 segundos, que leitura o cérebro faz das pessoas que estão ao seu redor? Vou ajudar vocês a fazer essa leitura, tá? Porque a leitura ela é involuntária. Então não tem como a gente dizer assim, eu não vou ler. O cérebro lê automaticamente porque existem códigos que muitas vezes a gente não sabe quais são, mas na nossa vestimenta, no nosso cabelo, nas nossas cores. Hoje tá, a maioria das pessoas estão vestindo rosa. Ok, tem um padrão de cor aqui. Mas que tipo de leitura a gente está fazendo das pessoas que estão ao nosso lado? Será que a leitura que a gente faz é assim, nossa, essa pessoa é chata, essa pessoa é legal, essa pessoa é snob, essa pessoa tem sucesso, essa pessoa não estudou, essa pessoa viaja muito? Que tipo de leitura vocês conseguem fazer das pessoas que estão ao redor de vocês? Vocês já tinham parado para pensar que quando a gente entra num ambiente pela primeira vez, existe essa leitura da imagem pessoal e muitas vezes o que é ruim, a gente é julgado por uma imagem que a gente não tem, que não corresponde à realidade. Já aconteceu com vocês dizer assim, eu conheci fulano, ela era chata, mas depois eu vi que ela era super gente boa. Aconteceu já com vocês? E por que isso acontece? Porque existem arquétipos na nossa imagem pessoal que passam mensagens. Então, por exemplo, a primeira impressão é que fica. Às vezes a gente acha que esse ditado está ultrapassado, mas não está. Sabe por quê? Porque quando a gente entra numa sala para uma entrevista de emprego, num consultório médico, e a gente senta do lado de uma pessoa, a gente olha assim, a gente já decodifica aquela pessoa sem ela nem saber. E aí vem o tal do julgamento. Um raio-x. E esse raio-x é assim. O cabelo, as cores, o sapato, a bolsa. Não estou falando de coisas de marca. Estou falando de arquétipos que todo mundo traz, homens e mulheres. Um corte de cabelo longo é diferente de uma mensagem de um corte de cabelo curto. Um óculos quadrado é diferente de um óculos redondo. Porque existem linhas na nossa imagem que passam mensagens diferentes. Linhas arredondadas, por exemplo, um vestido arredondado, passa muito mais uma mensagem de feminilidade, de doçura, até um pouco de timidez, do que um blazer. Por que às vezes a gente vai dar uma palestra ou vai para um evento importante e as pessoas usam um blazer? Porque o blazer tem linhas retas. E essas linhas retas passam o quê? Seriedade, competência, profissionalismo. Então por que a maioria dos advogados usam terno? Principalmente os homens. Porque eles querem passar uma imagem de credibilidade. Então vocês estão percebendo que imagem pessoal não é sobre futilidade. Eu não estou querendo saber aonde o advogado comprou o terno, se foi numa loja de marca ou não. A gente está falando dos arquétipos, ou seja, da mensagem que a gente passa e a gente não sabe. Então, em 30 segundos, foi feita uma pesquisa com Albert Mehrabian, que é um estudioso muito antigo de consultoria de imagem e também de comunicação verbal e corporal, e ele percebeu que em menos de 30 segundos a gente passa uma mensagem que muitas vezes a gente não sabe qual é, não sabe como o outro está sendo percebido, e aí vem o tal do julgamento. E claro que a gente não quer que as pessoas façam uma interpretação errada da nossa imagem. A gente quer que as pessoas percebam a gente da forma que a gente gostaria ou precisa ser percebido. Um dos grandes dramas das pessoas que procuram consultoria de imagem é assim:
eu sou tímida, mas eu preciso passar uma mensagem de uma pessoa que é mais desenvolta. Ou então, eu sou uma pessoa que estou no início da minha carreira e eu preciso passar uma mensagem de uma pessoa que já alcançou um determinado sucesso. E a gente vai trabalhar nos arquétipos. Então, cuidar da imagem pessoal não é se preocupar somente com o famoso teste de cores, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Fazer aquele teste para descobrir quais são as cores que ficam mais harmônicas. Que é importante, sim, é importante, tem lá a sua importância. Mas não é a coisa mais importante da imagem. A coisa mais importante da nossa imagem pessoal é, primeiro, a gente pensar como eu quero ser percebido, porque tem homens aqui, pela outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu pergunto a vocês, o trabalho de vocês, aquilo que vocês fazem no dia a dia, é um trabalho que vocês precisam se vestir para gerar proximidade com as pessoas ou para gerar uma certa autoridade? Exemplos. Uma pessoa que trabalha no salão de beleza, por exemplo, vocês acham que a pessoa que trabalha no salão de beleza, ela precisa usar uma roupa que gere proximidade com os clientes ou afastamento? O que é que vocês acham? Proximidade. Como é uma roupa que gera proximidade? Será um terno? Será uma calça reta? Será um escarpão? Será um sapato fechado? Não. Uma pessoa que precisa gerar proximidade com os clientes precisa usar roupas que gerem uma mensagem de proximidade. Como é que a gente faz isso? Cores, curvas, saltos mais baixos, acessórios maiores, cortes de cabelos desconectados. Isso gera uma mensagem de aproximação. Mas vamos lá dar um exemplo contrário. Uma pessoa que é juíza, que é advogada, que é policial federal, ela pode usar uma roupa, por exemplo, sexy na audiência? Ela pode usar, como a gente às vezes vê em audiência, aquele decotão aqui? Não. Por quê? Porque vai gerar o quê? Intimidade. E uma pessoa que trabalha numa posição de poder não pode gerar intimidade, porque ela compromete a sua credibilidade. Vocês contratariam, por exemplo, um advogado que você entra no consultório deles e está usando, por exemplo, uma gravata do Mickey? Mas acontece isso, tá? Principalmente com essa coisa do Google, que todo mundo pode usar o que quer, as pessoas estão esquecendo o tal do dress code. O que é dress code? Regras de vestir. Então as pessoas colocam na conta da moda, tudo é fútil, tudo é moda. E não é. Consultoria de imagem, a gente não trabalha com moda, a gente trabalha com percepção de imagem. Como é que a gente vai trabalhar a imagem do cliente para que as outras pessoas percebam esse cliente? Então, se eu tenho uma advogada, por exemplo, que ela é muito sexy no trabalho, a gente tem que dizer que tem alguns elementos que você está usando, que está gerando muita intimidade com as partes, e isso acaba comprometendo, por melhor que ela seja. Porque quando a gente pensa em imagem, o que é que vocês acham que chega primeiro? É a imagem de vocês numa entrevista de emprego ou é o currículo que você botou na mesa? A imagem chega primeiro. Então, por mais que as pessoas digam, isso é bobagem, o que importa é estudar nas melhores universidades. Sim, o conteúdo vocês têm que ter, eu tenho que ter. A gente não pode ter só imagem. Uma pessoa que só tem imagem, essa imagem ela se destrói muito rápido. A gente precisa do conteúdo. Mas antes de apresentar o conteúdo, eu sou julgada pela minha imagem. Numa entrevista de emprego, as pessoas vão olhar para vocês dos pés à cabeça, porque eu já trabalhei em empresas enormes, inclusive até fora do país, onde a gente tinha que observar tudo da cabeça aos pés, para que a gente pudesse ver que mensagem aquela pessoa tem através das roupas. Será que ela estava usando uma roupa que tinha a ver com a empresa que ela estava aplicando aquele trabalho ou não? Então, quando a gente pensa em imagem, eu preciso ter o conteúdo. É minha obrigação ter um curso, uma especialização, seja lá o que for para aquele emprego que eu estou precisando. Mas se eu não trabalho a minha imagem, muitas vezes eu perco a oportunidade. Oportunidades a gente já perdeu ou até se colocou em situações dramáticas. Foi julgada pela sogra, foi julgada pelo namorado no primeiro encontro, porque a imagem não estava boa. E mais uma vez eu caio na história de que não é futilidade, é uma necessidade de percepção, porque tudo hoje é muito visual. Quem é que vocês acham que dita
as modas, as regras hoje do dia a dia? Será que as novelas ainda têm essa força? Não, são as redes sociais. Então tudo é muito visual. A gente entra no Instagram e a gente faz: gostei desse brinco, gostei dessa blusa, gostei daquilo, gostei. Por quê? Porque nós somos sempre motivados, movidos pelos arquétipos do visual. E aí tem aquela coisa do cabelo da moda, da roupa da moda, ok, mas é o visual que nos move. E é o visual que vai sempre fazer com que a gente tenha esse julgamento. Então eu faço uma pergunta para vocês: será que hoje, no trabalho de vocês, ou na hora que vocês estão na praia, comendo caranguejo, fazendo feira, vocês estão passando a mensagem que vocês gostariam de passar? Será que quando uma pessoa sai da faculdade, eu estou vendo algumas pessoas aqui ainda nessa carinha de faculdade e tal, será que quando a gente sai da faculdade e pensa no primeiro emprego, será que eu estou preparada para a imagem do primeiro emprego ou eu ainda estou com a imagem da faculdade? Acontece muito esse problema de transição. A pessoa sai da faculdade, ela ainda tem aquela imagem de adolescente, de jovem da faculdade, e de repente ela entra no estado de profissão e ela não tem uma imagem profissional. Por quê? Porque ela não mudou os arquétipos. Ela não mudou a calça, o tênis, a blusa, o cinto, o cabelo ainda está juvenil, a cor do cabelo ainda era a mesma que ela usava. E eu pergunto a vocês: será que esse ajuste de imagem, que muitas pessoas chamam de estilo, e está certo o nome, a gente precisa mudar muito ao longo da vida? Será que a gente nasce com o mesmo estilo, morre com o mesmo estilo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, sabe por quê? Porque dentro da consultoria de imagem a gente estuda uma coisa chamada 7 estilos universais. E esses 7 estilos, eles são flutuantes conforme a gente vai mudando a vida. Será que a gente tinha o mesmo estilo? Por exemplo, eu não tinha o mesmo estilo que eu tenho hoje quando eu tinha 15 anos. Por quê? Quando eu tinha 15 anos, eu era muito mais magra, tinha uma barriguinha sarada, usava roupa muito decotada, eu era solteira. Aí depois vem a fase que você é mãe, você muda um pouco o estilo. Às vezes você separa do marido, você volta a ser sexy por conta de uma necessidade. Mas é verdade, e é normal, é natural. Os homens, a mesma coisa. Sai da faculdade com aquela coisa meio juvenil, vai arrumar um trabalho, às vezes fica sério demais, às vezes o cara tá super sério, tem aquela cara de menino, tem que tascar uma barba nele para ver se ele fica mais homem, né? Fazer um desenho de uma barba mais quadrada. E aí depois ele casa, fica com cara de marido, daqui a pouco separa e fica com cara de boy. Porque é uma necessidade da imagem do estilo. Então o estilo, ele não é imutável. O estilo, ele é adaptável para as nossas necessidades. Existe, por exemplo, o estilo clássico, contemporâneo, sexy, romântico, moderno, criativo. São os estilos que a gente estuda na consultoria de imagem. E a gente vai adaptando para os clientes. Mas a coisa mais importante disso não é saber os 7 estilos. É saber assim, que imagem eu tenho hoje, como eu estou sendo percebido pelos meus clientes, como eu estou sendo percebido pelos meus amigos, porque acontece muito isso, tá? Você faz a imagem do cliente, ele está lindo e maravilhoso lá no consultório. Aí você encontra a pessoa no supermercado e você pergunta: quem é essa pessoa? Essa pessoa não é aquela mesma do consultório. Porque a pessoa acha que porque está na vida privada, ela pode sair feia. E eu digo assim: vai sair feia no supermercado, vai acabar perdendo paciente. Porque o paciente vai encontrar no supermercado. Então a gente precisa ter uma preocupação com a imagem sempre. Não é que a gente vai andar de salto no supermercado. Eu não vou de salto no supermercado, eu vou de tênis. Porque a minha feira é muito grande, tem muita gente na minha casa. Mas a gente precisa ter uma preocupação no todo. Eu vou de tênis, mas será que, a gente vai falar disso daqui a pouco, será que o cabelo está em ordem? Será que eu botei um mínimo de batom? Será que eu estou tomada banho? Será que eu estou pelo menos com uma imagem aceitável no supermercado ou estou jogada na sarjeta? Né? Porque às vezes a gente é assim, se arruma para o trabalho e fica jogada na sarjeta no final de semana. Ou o contrário, que eu acho pior, é super arrumada na balada, mas é um lixo no trabalho. Como se a gente vivesse mais tempo na balada do que no trabalho. Então, se a gente for pesar, e o nosso armário deveria ser 80% de roupas voltadas para o trabalho e 20% voltado para
final de semana, porque a gente passa mais tempo no trabalho, então a gente teria que ter uma obrigação de estar mais arrumada e mais bonita no trabalho, mas o nosso armário não reflete isso. A gente tem uma mistura lá que a gente não sabe nem o que vai usar em cada dia da semana, a gente está perdido, tá? O que é que eu queria passar aqui para vocês? 5 pontos que a gente pode ajustar na nossa vida de graça, para a gente melhorar a nossa imagem no dia a dia e a gente ter uma percepção de como a gente gostaria. Porque aqui pode ter pessoas que precisam de uma imagem de afastamento, cargos muito sérios, cargos muito elevados, de uma seriedade que ela não pode ter uma roupa colorida para receber a pessoa, porque ela tem um cargo de muita seriedade. Então a gente tem que pensar que tem pessoas que realmente precisam estar ali empacotadas. O cargo dela. Por que a princesa Kate Middleton se veste do jeito que se veste? Por que ela é sempre tão clássica? Saia no joelho, manga comprida, cores sóbrias, o cabelo dela não pode ter mecha, os brincos são pequenos. Por que a imagem dela é de tanto afastamento? Você não consegue se aproximar dela com aquela imagem dela. Por quê? Porque ela vai ser futura rainha. A outra, que deserdou lá do trono, a Meghan Markle, ela se vestia com muito mais flexibilidade, porque ela nunca vai ser rainha. Ela vestia coisas que a outra nem sonha vestir. Tá? Então, quais são 5 coisas que a gente pode fazer na nossa vida que vai melhorar a forma como a gente gostaria de ser percebido no dia a dia? Primeira coisa de tudo, que eu vou falar e vocês vão dizer, essa menina tá maluca. Como é que ela fala uma besteira dessa? Mas assim, eu falo porque é uma coisa que a gente vê muito. O básico do básico, inclusive tem um questionário desse que a gente aplica com o cliente às vezes se irrita, eu digo, responda o questionário com atenção. Higiene pessoal. Então assim, coisas básicas. Ah, é banho? Não, não é banho. É coisas do tipo, tem visitado o dentista? Vocês têm visitado o dentista? Vocês têm cuidado do cabelo? Pelo menos ele não está oleoso no dia a dia? Tem se preocupado com unha? Ah, por que isso? Porque não adianta de nada, gente, roupa bonita sem higiene. Não adianta você estar de roupa, bolsa da Arezzo, roupa não sei de onde, sem higiene. Não tem imagem pessoal que se sustente sem higiene. Marca de desodorante, que homem às vezes tem muito aqui, debaixo do braço. Isso derruba qualquer imagem pessoal. Isso é o que a gente chama de ruído da imagem pessoal. Você, quando encontra uma pessoa que está com essa falta de higiene, você fixa no problema e não olha mais para a pessoa que ela está falando. Você só presta atenção ali, ó, na axila aqui suada. Você fala, meu Deus do céu, não estou mais nem escutando o que esse homem está falando, né? Coisa no dente, você olha só para a sujeira no dente, porque é um ruído da imagem, certo? Então a higiene é o primeiro ponto que a gente tem que fazer um check-up. Peraí, eu vou sair, vou trabalhar, vou encontrar a sogra, vou fazer o que é o básico? Higiene, tá? Segundo ponto, cores das roupas. Vocês sabiam que as cores passam mensagem? Vocês sabiam que tem uma coisa chamada psicologia das cores? Por exemplo, o rosa, que é a grande maioria está de rosa, passa que tipo de mensagem? Vocês sabem? Não. Patricinha é uma coisa de Hollywood, do filme. O que é que o rosa passa? Qual é a mensagem do rosa? Feminilidade, romantismo, doçura, né? Você vai botar rosa para uma entrevista de emprego que só tem homem na sala. Vai acontecer o quê? Você vai ser esmagada, ninguém vai nem escutar, mas essa menina é muito boba, é muito infantil. Então a primeira coisa, vamos se preocupar com a mensagem das cores. Por que todo mundo diz, vai no preto que dá certo? Porque o preto, teoricamente, emagrece e também gera uma certa autoridade, um certo distanciamento. Mas existem outros pretos que podem ser substituídos. Azul marinho, vinho, marrom, a gente precisa só usar preto. Tudo que é cor escura gera essa autoridade, certo? Então, cores, prestar atenção se eu estou vestindo uma cor que vai me deixar muito boba ou muito séria. A cor passa e a cor ela tem um impacto muito forte na imagem. Eu tenho certeza que quando eu subi aqui, a primeira coisa que chamou a atenção não foi o vestido, foi a cor do vestido. A gente primeiro presta atenção na cor para depois ver se é uma blusa, é um sapato, tá? Então a cor tem um impacto muito grande. Terceiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Eu sei que tipo de mensagem eu tenho passado com as coisas que eu escolho no dia a dia, meus acessórios, meu cabelo, meu óculos, minha barba, meu perfume.
Até o perfume causa uma mensagem diferente de um perfume doce e um perfume mais cítrico. Um perfume suave e uma pessoa sem perfume. Então, o que eu tenho escolhido, eu quero que vocês, a partir de segunda-feira, ao trocar de roupa para trabalhar ou para passear, pensem assim, peraí, eu estou escolhendo as coisas do meu armário aleatório? Ou eu penso no que eu vou escolher, tá? Eu vou só dizer as duas últimas coisas que eu já vi que deu filho. Mas eu tenho certeza que Leão roubou os meus minutos. Quarto ponto que é importante a gente pensar, né? Então, primeiro, higiene. Segundo, as cores que eu uso, né? E eu não estou aqui apegada à cartela de cores, tá? As cores que vocês usam no dia a dia. Se você sabe sua cartela, ótimo, maravilha. Mas se você não sabe, também a vida segue do mesmo jeito. Terceiro ponto, quais são os elementos que vocês têm usado no dia a dia, né? Isso que eu falei agora. O quarto ponto que é importante para essa mudança de imagem é dizer o seguinte: eu vou parar de cair nessa cilada de toda promoção, comprar tudo que aparece, porque eu estou entulhando o meu armário de coisas que eu não sei coordenar. Esse é o erro de todos nós, tá? Então a gente tem que parar de cair nessa cilada, porque toda vez que eu compro uma coisa da promoção, eu entulho mais coisas aqui no meu armário. E aquilo só faz com que eu tenha ainda mais dificuldade de me vestir e passar a imagem que eu gostaria. Então, ter um pouco mais de disciplina, que as promoções não nos ajudam, elas nos atrapalham a ter uma imagem mais limpa, mais concisa. E o quinto ponto que eu vou dar de presente para vocês, quem for lá no meu Instagram, Valéria Didier, eu não trouxe o slide, mas enfim, vou dar para vocês. Valéria Didier Consultoria, tá? Didier, D-I-D-I-R. Manda um oi para mim no privado. Eu vou mandar para vocês um e-book chamado Afinal de Contas, Qual é o Seu Estilo? Para vocês fazerem um teste de estilo pessoal e descobrir qual é o estilo de vocês. Isso ajuda muito a gente ter uma clareza do que a gente vai comprar. Não vou comprar promoção, vou comprar as coisas que têm a ver com o desejo de imagem que eu quero passar para as pessoas, no meu trabalho, na minha vida privada. Então, eu sempre ofereço esse e-book, é gratuito, me manda um oi, eu monto o e-book para vocês vão entender um pouco sobre os 7 estilos universais e principalmente pensar aqui, peraí, esse resultado aqui tem a ver comigo? Ou eu estou tendo um estilo que não tem nada a ver, eu estou sendo sexy e nem sabia? Então, é muito bacana você ter um pouco mais de clareza sobre essas ciladas que às vezes a gente cai.